Pessoal, começou o Super Mundial de Clubes, a gente vai cobrir o máximo de coisas aqui e a gente já tem uma baita goleada. Na verdade, a gente tem duas, né? Um 4-0 em cima agora do Atlético de Madrid, por parte do PSG, que é um grande jogo. Será que dá pro Botafogo sonhar com alguma coisa? E tivemos hoje também 10-0 Bayern em Auckland City. Estamos no segundo dia do campeonato. Ontem, abrindo o torneio, tivemos o time do Messi, o Inter Miami, contra o Al-Ahly, que é chamado de Real Madrid lá do Egito. Foi um 0-0, mas foi um 0-0 legal. Eu não sei vocês, mas eu estou empolgado com o campeonato. Eu tô tentando ver o máximo que der, tá ligado? E faremos vídeo aqui também do máximo de jogos que conseguirmos. Hoje tivemos um 10-0 do Bayern em cima do Auckland, que pra quem não viu, é um time, o Auckland, obviamente, não o Bayern, que vários jogadores eles têm empregos convencionais. Os caras é estoquista de mercado, é professor, é isso, é aquilo, versus o Bayern de Munique, e aí de um 10-0. E hoje, agora, esse jogo daqui era pra ter um placar um pouco mais normal. Obviamente não foi um 10-0, mas foi um 4-0. Será que dá pro Botafogo sonhar com alguma coisa? Vem aqui, vamos começar a falar do Super Mundial finalmente. Olha só, pessoal, assim veio o time do PSG pra campo. É praticamente o mesmo time que jogou a final da Champions League, só que tem uma novidade, uma alteração. Gonçalo Ramos, camisa 9, não tinha o Dembélé. E aí, assim, o PSG fez tudo o que fez hoje, que vocês acabaram de ver, conseguiu esse 4-0 sem o principal jogador do time. A coisa não tá legal pro Botafogo não, tá ligado? Do lado do Atlético de Madrid, a gente tinha um time com seus principais destaques, que eram o Julián Álvares, a gente tinha o Griezmann, e todo mundo imaginava que o Atlético de Madrid, mesmo que com a força completa, com a força total, todo mundo imaginava que era um time que seria meio que azarão no jogo de hoje, porém, no grupo, é tido como o segundo melhor. Agora, a partida hoje foi tão desnivelada que eu nem sei, mas calma aí, porque olha só, com bola rolando, o que a gente teve, pessoal, foi o seguinte: gol, Fabian Ruiz, num completo domínio. Olha só o que a gente tem aqui. O PSG, ele vem tocando a bola. Aqui o Hakimi, na verdade, Hakimi mesmo. Olha só, Kvaratskhelia dentro da área, ele acha fora aqui de primeira, chuta o Fabian e faz um golaço e sai aqui pra comemorar. Cara, o PSG, ele dominava. Assim, eu acho que o torcedor do Botafogo que tá vendo isso aqui, ou você que, assim como eu, não torce pra nenhum brasileiro que está no Mundial, mas simplesmente tá vendo porque quer ver o que vai acontecer, o PSG se mostra completamente impressionante. E a gente já sabe, tá ligado? Todo mundo já tinha visto a final, todo mundo já estava impressionado, mas assim, a gente tem a dúvida que ainda está no ar de quantos europeus estão levando essa parada a sério. E pelo menos hoje jogou muita bola. Assim, o Dembélé, ele poderia jogar, ele foi poupado, tá ligado? Ah, deixa pra depois. Então parece o posicionamento de um time que não tá levando tão a sério assim, só que muito pelo contrário. O PSG, o futebol que tava jogando, os caras estavam jogando sério, tá ligado? Aqui o Fabian Ruiz, que vem fazendo uma baita temporada, a temporada essa que tá acabando, ele faz um golaço, só que assim, cara, como eu tava falando, é engraçado você ver a comemoração. Aqui você tem o Donnarumma, e aí vai cortar pro Luiz Henrique, ele comemora muito também. Eles realmente, aparentemente, levando a sério, tá ligado? O time jogando em modo sério, o time jogando tão bem quanto na final da Champions, apesar de não ter o Dembélé, e quando faz o seu primeiro gol, comemorando de verdade. Cara, é impressionante, assim, pra tentar colocar em números o que era esse domínio do PSG no oferecimento do Flash Score. Olha só, em números, o PSG tinha 81% de posse de bola quando fez o primeiro gol. Então, assim, ele tava ganhando, porque ele conseguiu fazer o primeiro gol, e tinha 81%, tipo, amasso, gente, completamente amasso, uma partida impressionante. E eu acho que, assim, esse jogo foi 4-0, sem o Dembélé, e isso mostra que, sim, o Dembélé é bom, mas, na verdade, o bola de ouro desse ano, na verdade, esse cara aqui, é o Luiz Henrique. É claro que, se tivesse o Dembélé, talvez o PSG tivesse jogado ainda melhor, mas, mesmo sem ele, o PSG ainda é muito bom. Então, eu acho que a gente vê que, realmente, o craque do time não é o camisa 10, é o técnico. Assim, a forma PSG de jogar vem muito mais do Luiz Henrique do que do Dembélé. Ainda acho que o Dembélé, ele caminha ali de forma até que merecida pra ganhar a bola de ouro, apesar de ser meio bizarrice ele ganhar e vários outros caras não terem ganho, tipo Neymar, por exemplo. Mas enfim, acontece, é do jogo, faz parte. Mas o jogo de hoje ter sido da forma que foi, mostra que o PSG é muito bom, que não foi sorte ter ganhado de 5-0 na final, e mostra também que sim, o Dembélé é um baita de um jogador, é talvez o melhor
melhor jogador do PSG, mas ele não é a alma do time. Esse maluco aqui, esse técnico, sim é. Depois o que a gente tem é o Atlético de Madrid mostrando que estava vivo, mostrando que também estava em campo, tentando um chutezinho no gol qualquer, e olha só, a bola bate, rebate, chuta e defende o Donnarumma, finalmente conseguir atacar. Aí depois disso, nesse momento aqui não foi gol, depois foi gol, não foi? Foi, mas é do lado do PSG, Vitinha, 2-0. Olha só que ele recebe na entrada da área, tem a opção de passe, mas ele chuta e faz um bonito gol. O meio-campista português, que também, cara, caminha pra estar ali entre os melhores do mundo. O pessoal questiona se o Vitinha tem chances de ganhar a bola de ouro ou não. Eu acho que só teria se o Dembélé voltar, né, a partir do próximo jogo, porém jogando mal, e o Vitinha continuar jogando muito. Hoje ele faz um gol, ele faz uma boa partida. Eu acho que assim, pro Vitinha ter uma mísera chance, ele precisaria jogar muito, ele precisaria destroçar esse campeonato, Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial, vamos chamar assim que é mais fácil. Só assim, eu acho que ele teria alguma chance. Então assim, no geral, eu acho que não vai rolar, tá ligado? Eu acho que é um baita jogador que se ficar no top 5 já tá muito bom, porque é o top 5 dos melhores do mundo, porém bola de ouro, a não ser que destroce o Super Mundial, eu acho que não tem chance, tá ligado? Mas aqui, grande jogada dele junto com o Fabian Ruiz, o meio campo do PSG é muito bom, nem é tão estrelado assim, não tem baita jogador, tipo assim, o PSG, ele tem jogadores até que caros e tal, mas no meio de campo, o João Neves, que provavelmente foi o mais caro, foi o que menos jogou hoje, e também é muito bom. Então assim, é um meio campo, é um time muito foda, tá ligado? A gente tem também o Nuno Mendes, que eu nem vou falar dele aqui, porque não tem nenhum lance pra eu comentar dele, mas ele mais uma vez... Gente, ele tá destruindo. O Correia entrou depois, jogador do Atlético de Madrid, e o Correia não conseguiu arrumar absolutamente nada. O Nuno Mendes parece que ele corre o dobro de todo mundo. Você sai na frente, ele dá a volta e pega a bola. Assim, ele tá numa... O PSG está voando. Enfim, dessa forma, termina o primeiro tempo, 2-0. Ao final do primeiro tempo, lembra que quando aconteceu o primeiro gol, o PSG estava com 81% de posse de bola? Então, quando terminou o primeiro tempo, essa posse de bola caiu um pouco. Caiu para 71-29. Assim, cara, 2-0 no placar, 2 gols de frente, praticamente nenhum chute sofrido, teve só aquele lá que o Donnarumma pegou, o chute no meio do gol, tranquilinho, o resto foi pra fora, teve até uma boa falta cobrada pelo Julián Álvares, mas que foi pra fora, 2-0 pro PSG, 71% de posse de bola. Em finalizações, 9-3. É isso aí, é completamente impressionante. Você faz o quê? Você baixa o Flash Score para você ter esses números aqui e muitos outros, inclusive a nota de cada jogador, quem foi o melhor. Você pode olhar lá, link para download aqui embaixo na descrição. Aproveite que o Super Mundial tá só começando, a gente vai ter muita coisa para se observar. Mas enfim, o que você precisa fazer, já baixou? Baixa aí. O que você precisa saber, na verdade, não é nem fazer, é que o PSG domina. Assim, o PSG comeu o Atlético de Madrid no primeiro tempo. Porém, no segundo, começa como? Mais uma vez, com o time francês com a bola, Kvaratskhelia nela, ele chuta, e o Oblak, logo no começo do segundo tempo, 48, ele faz uma baita defesa. Cara, eu lembro que no meu vídeo pós-final da Champions, eu falei, cara, foi 5, mas poderia ter sido 6, ou talvez até 7, ou talvez até mais. Hoje foi 4. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, assim, poderia ter sido mais. Aqui o Oblak, que é um baita de um goleiro, o goleiro do Atlético de Madrid, ele defende o excelente chute do Kvaratskhelia, mas é aquilo, o PSG continua, e aí o torcedor botafoguense vendo isso, eu nem imagino o que não passa na cabeça, tá ligado? Coisas boas não passaram. Na sequência, o que a gente vai ter? Gol do Atlético de Madrid, um belo chute cruzado do Julián Álvares, que não valeu, porque no meio da jogada que resultou no gol, teve uma falta. Então assim, o Atlético de Madrid, ele voltou um pouquinho melhor pro segundo tempo, ele tentou fazer alguma coisa, ele estava afogado, ele tentou tirar a cara para respirar um pouquinho e já se afogou de novo, o gol não valeu, uma falta até bem óbvia, o juiz bem perdido no jogo, vai ter um momento que ele era para expulsar o jogador, ele dá o segundo amarelo e ele vira de costas, ele nem sabia que tinha tido o primeiro amarelo, o juiz meio perdidinho no pagode, mas enfim, aqui ameaçava uma reação do time espanhol, mas só ameaçou mesmo, parou por aí, o PSG não permitiu. Meu amigo, coitado do Botafogo, o que vem por aí? Depois, cara, o que a gente vai ter
Gol do PSG, mais um, Mayulu, ele faz aqui, olha só, a bola sobra para ele dentro da área, ele chuta e sem chance para ninguém, sai aqui comemorando, ele que já tinha feito gol na final da Champions, faz mais, é ele mesmo, né? Eu espero não estar falando nenhuma cagada, eu lembro que, eu imagino que seja ele, se não for me perdoe, mas enfim, mais um gol do moleque aqui, cara, tava sobrando o time francês em campo, e aí, eu nem vou muito enrolar, ainda no final, teve o quê? Teve aqui o pênalti, a mão do Lenormand, mais um gol, eu nem tenho aqui porque saiu tudo tão rápido, mas gol do coreano, Kang Lee, enfim, o gol do coreano, é muito nome para se memorizar. E aí, cara, vamos responder a pergunta do título? O Botafogo tem chance contra o PSG? Não tem. Mas assim, na verdade, quantos times tem? A gente viu hoje aqui na prática que nem o Atlético de Madrid teve. Então assim, quando eu falo que o Botafogo não tem chance, não é pra meio que jogar o Botafogo pra merda, porque na verdade, alguns times da Europa também não tem. Eu acho que o Botafogo vai ter que ver se dá pra tentar alguma coisa contra o Atlético de Madrid. O PSG, ele começa essa... Já ia falar Champions, olha o hábito. Ele começa esse Super Mundial mostrando ser talvez o favorito. Ah, mas o Bayern ganhou de 10-0. Mas aí jogando contra ninguém. Enfim, se o PSG não for o favorito top 1, ele pelo menos está no top 3, tá ligado? É um time que tá jogando muita bola, é um time que meteu 4-0 no Atlético de Madrid sem o seu principal jogador. Então o Dembélé, que é tido como bola de ouro, nem jogou, e mesmo assim o time não só ganhou, como convenceu, como não deixou o Atlético de Madrid ver a cor da bola. Teve um lance ou outro aqui ali, teve um gol impedido, teve uma chance com o Sorloth que ele poderia ter feito, ele perdeu um gol inacreditável, mas no geral, gente, assim, o PSG ele nem permitiu o Atlético de Madrid sonhar. Então o normal seria, a não ser que alguma coisa muito fora da curva acontecesse, o Botafogo vai perder pro PSG. Vai perder. A gente não sabe de quanto, pode ser que seja uma goleada, 4, 5, tá ligado? Mas pode ser também que o Botafogo encaixa ali uma marcação, faz um jogo mais chatinho, mas acaba perdendo de qualquer forma. Eu acho que assim, num dia normal, a não ser que algo muito fora da curva aconteça, e às vezes no futebol isso acontece, mas a não ser que algo muito fora da curva aconteça, o Botafogo não tem a menor chance. Agora, pensando no Botafogo em si, hoje ele joga contra o Seattle Sounders. E aí contra o Seattle Sounders, ele, até pronunciei meio torto aqui, mas ele tem que vencer. Ali é o saco de pancadas do grupo. Se hoje, por acaso, terminar o jogo com empate, é trágico. Acabou qualquer chance de classificação. Se for com derrota, aí mesmo, tá ligado? Então hoje tem que vencer para tentar depois, na última rodada, que aí sim é contra o Atlético de Madrid, não é contra o PSG, tentar alguma coisa lá. É a visão que eu tenho, porque contra o PSG, a não ser que amanheça num dia com virado para a lua, não dá para fazer nada. Mas como eu falei, não é porque o Botafogo é ruim, é porque realmente o PSG vai dar trabalho. Olhando por agora, para parar o PSG, vai ter que ser um City, um Real Madrid, algo desse calibre, tá ligado? Essa é a impressão que eu tive, já tem Palmeiras, estaremos aqui de novo, primeiro vídeo aqui do nosso plantão Super Mundial, tá ligado? Vejo vocês depois do jogo do Palmeiras, é nóis, tamo junto.